Olá, meninas. E aí, como estamos? Estamos caminhando aqui para o nosso quinto dia, né? Para o nosso capítulo 5 do nosso devocional. E o título dele é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Que interessante isso, né? Em Tiago 4,14b, ele diz assim: o que é a sua vida? E o que ele está querendo dizer com essa pergunta? Ele está querendo dizer que aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus é chamado de sabedoria, porque só o Senhor sabe o nosso futuro, só o Senhor conhece o nosso coração, somente Ele conhece a nossa intenção, somente Ele sabe se nós estamos preparados para determinados tipos de situação, na verdade. Aí a nossa leitura aqui do livro começa assim: sua vida é formada como você a enxerga. Como que você enxerga a sua vida? A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. E tem um pedaço aqui que fala exatamente como eu vejo a minha vida, como um carrossel. Às vezes eu estou por cima, às vezes eu estou por baixo, às vezes eu estou só dando volta, sem sair do lugar. E você? Como que você tem visto a sua vida aí? A forma com que a gente vê a vida determina a esperança, os nossos valores, os nossos momentos, as nossas metas, nossas prioridades. Aí depois no livro diz assim: não vivam como vivessem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim como vocês conhecerão a vontade de Deus. E aí diz que na Bíblia nós temos três metáforas, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som aqui. Só um pouquinho. Aí, acho que agora ficou melhor. Uma que a vida é um teste, né? Bom, que a nossa passagem aqui na Terra é de passagem, isso nós já sabemos, certo? E também já compreendemos que tudo o que acontece aqui na Terra conosco é por um propósito do Senhor, né? E sabemos também que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho que nós vamos seguir, porém, pagamos pelas consequências da mesma forma. A diferença é que quando eu ajo com a minha mente sendo governada por minha alma, eu não tenho resguardo nenhum do Senhor. Eu estou meio que lançado à sorte, porque aí o Senhor, ele já, tipo assim, né? Já que você quer Ele, deixa a gente ir, quebrar a cara, e depois, com sua misericórdia, Ele até nos ajuda. Mas quando deixamos o Espírito de Deus nos governar, aí nós temos aquele respaldo, porque nós sabemos que tudo aquilo ali é com autorização do Senhor, é com permissão dEle, então nós estamos guardados, né? E aí, aqui no livro, ele traz à nossa memória alguns exemplos disso, né? Ó, Deus provou Abrão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. O Senhor pediu Isaque como sacrifício, Abrão foi lá e oferecer mesmo, porque ele tinha um temor e tinha obediência do Senhor. Mesmo sabendo que aquilo ali era o que ele mais queria, era o filho amado dele, ele iria obedecer. Depois, Deus provou Jacó, quando ele precisou de trabalhar 7 anos extras para poder obter a Raquel como esposa. Quando o Senhor, ele faz essas coisas, ele está nos treinando, ele está moldando o nosso caráter, ele está nos aperfeiçoando para que nós conseguimos, então, melhorar o nosso caráter. Jacó, quem era Jacó, gente? Ele foi trapaceiro, né? Ele roubou a bênção do próprio irmão. Olha como que Deus o transformou. Mas para ter essa transformação, foi preciso ele passar por essas situações para que seu caráter fosse aprimorado. Então, as situações assim que a gente passa,
muitas vezes no nosso dia a dia, é para aprimorar o nosso caráter mesmo. Depois nós temos o exemplo aqui de um rei, Ezequias. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. A vida na terra é um cargo de confiança, é um ato de fé. Deus nos confiou a nossa vida para que governássemos, né? Ele diz isso na Bíblia, no livro de Gênesis. Deixa eu pegar aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que mova sobre a terra. Deus nos deu o governo da terra para nos aperfeiçoar para a vida eterna, para que possamos ser moldados em caráter conforme a tua palavra, a tua vontade. E aí, como é que nós estamos? Será que nós estamos sendo obedientes? Por muito tempo eu fui desobediente. Eu fui onde meu nariz apontou, sempre fiz aquilo que eu quis fazer, como eu quis fazer e se eu quisesse fazer. E por isso a minha vida não foi assim muito fácil. Eu passei por muitas provações do qual não era necessário passar. Foi perda de tempo. Depois aqui no livro, na antepenúltima página, diz assim: o Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente alguma coisa durante o nosso breve período na terra. O Senhor ele apenas nos empresta. E nisso que ele nos empresta, nós temos que ter todo o cuidado. Quando a gente pega uma roupa emprestada... roupa não é legal emprestar roupa, né? Sei lá, quando a gente pega alguma coisa emprestada, nós temos que ter o cuidado, né? Para devolver, porque sabemos que aquilo não é nosso. Assim a nossa vida, ela não é nossa, ela é do Senhor. Nós temos que ter cuidado com ela. Cuidado do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito. É uma série de cuidados que nós temos que ter. A primeira tarefa que Deus nos deu foi administrar e cuidar das coisas dele. Isso aí é parte do nosso propósito. É o nosso primeiro propósito que Deus nos deu. É cuidar das coisas dele, guardar as coisas dele, administrar as coisas dele. Tem um exemplo na Bíblia que fala sobre os servos, né? O Senhor ele ia viajar e aí ele distribuiu os dons ali entre seus servos. Alguns pegou aqueles dons que ele recebeu, multiplicou, teve o cuidado de prosperar naquilo. E teve outros que achou que guardando debaixo da terra estaria fazendo certo. E não, o Senhor não aprovou. Isso não agradou os olhos do Senhor. Um outro pedaço aqui. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior teste de todos. E realmente, o dinheiro é um negócio difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade em guardar dinheiro. Eu estou com um problema ali hoje, agora eu já quero resolver. Eu cheguei a escrever uma vez no meu cartão: será que eu preciso mesmo comprar? Será que eu preciso mesmo gastar? E aí eu observei que toda vez que eu olhava aquilo ali, que eu tinha tempo, né, de olhar aquilo ali antes de fazer o pagamento da compra, muitas das coisas realmente eu não precisava. Eu poderia esperar melhorar o preço, ou porque realmente não estava precisando. Isso é algo que eu tenho que aprender. Eu preciso aprender a administrar melhor minhas finanças. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste, é um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que sejamos. Realmente. Tema para reflexão:
A vida é um teste, é um cargo de confiança. E aí, como que você tem cuidado da sua vida? Será que eu e você estamos cuidando da nossa vida de uma forma correta? Para que Deus possa nos levar a um nível a mais? Eu ainda tenho algumas falhas que eu preciso consertar. Eu venho buscado muita ajuda, porque sozinho eu sei que eu não consigo. Mas e aí, você tem conseguido? Nosso versículo para memorização está em Lucas 16, 10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será fiel nas coisas grandes. Nós temos que ser fiel a Deus. O nosso dízimo, a primeira coisa que nós temos que fazer é o dízimo, porque a nossa oferta ela tem que ser das primícias, né? Então nós temos que sempre procurar dar o melhor ao Senhor. E tem que ser a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar a oferta do Senhor, nosso dízimo. No momento, eu ainda não estou dizimando, porque eu não estou trabalhando, né? Eu não estou tendo renda, mas quando eu estou trabalhando eu gosto de tirar certinho ali o do Senhor, porque é dele, né? Não é meu. E se eu ficar com dinheiro que é do Senhor, é roubo, né? Graças a Deus eu não sou ladra. A pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo que tem sido um teste de Deus? Bom, eu não sei se é, mas eu imagino. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na Serra. E é algo que eu estou procurando já há bastante tempo e tal. E eu, no momento, eu não disse que sim nem que não. Mas ficou de eu receber deles lá, né, um retorno. E eu imediatamente eu orei, eu consagrei ao Senhor e falei com o Senhor que se fosse algo para fazer com que eu viesse me desviar ou perder aquilo que eu tenho com Ele hoje, que de alguma forma fosse me afastar da presença do Senhor, que eu não fosse mais ter tempo para buscar a palavra dEle, eu preferia aguardar outra oportunidade. E assim aconteceu. Eles não me ligaram. E eu fiquei bem com isso, eu fiquei em paz, não fiquei triste, porque eu entendi que ali não era para mim ir mesmo. E aí depois vem a pergunta aqui, né? Quais são as tarefas mais importantes que Deus te confiou? Bom, meus filhos é uma responsabilidade, é um cargo de confiança muito grande, muito sério que o Senhor me confiou. Eu peço a Deus todos os dias para me capacitar, para que eu venha ser uma boa instrutora, uma boa mãe, né, para eles. E ajudar as pessoas. Naquilo que eu puder, estaria ajudando. Eu acredito que seja isso, né? Aí, eu separei aqui agora alguns... Lembrando que o nosso versículo aqui para decorar, copiar no papelzinho, colocar no potinho e no outro potinho colocar aquilo que mais te impactou, certo? 2 potinhos, hein? Não vamos engambelar, não. Aí aqui é o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque quem te diferença e quem tens tu que não tenha recebido? E se recebestes, por que te glorias como se não houvesse recebido? Bom, nesse contexto aqui, apóstolo Paulo está falando sobre o seu ministério e ele deixa claro para os coríntios que eles não são nada sem Deus. Por quê? O povo ali de Coríntios, nesse momento aqui, eles estavam prosperando, eles estavam comendo, eles estavam bebendo, estavam em um período de paz, eles estavam bem. Porém, os apóstolos, que aos nossos olhos humanos, né, seria mais do que natural e justo eles estarem vivendo bem também, de provisões e tudo, eles estavam passando por necessidades, eles não tinham onde dormir, eles não tinham provisão de comida, era tudo uma incerteza que eles estavam vivendo. E os coríntios estavam ali reclamando meio que de barriga cheia, né? Então o apóstolo Paulo deixa claro que enquanto os coríntios estão prosperando, os apóstolos estão passando por necessidade. E ele envia seu filho Timóteo para ensinar os coríntios como que é, né? Ter o entendimento ali de Deus, como que é ser um servo do Senhor.
porque o povo de Corinto julgava muito. Eles acreditavam que, pelos apóstolos estar vivendo esse tipo de situação financeira, que eles deveriam ter algum tipo de pecado muito grande para o Senhor não prosperar eles. Mas esse não era o propósito dos apóstolos. Não era ser rico e prosperar. O deles, o galardão deles era no céu. Aqui na terra, eles não tinham motivo nem porquê de ter uma residência fixa. Porque se eles tinham que ir espalhar o evangelho, como que eles iam fazer se eles tivessem uma residência fixa? Não é verdade? A outra coisa, aqui ó, é Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aquele que neles habitam. Aqui o que está acontecendo? Aqui está havendo uma convocação dos portões para se abrirem para Jesus. Aqui os anjos estão gritando, cantando. Glorifique o nome do Senhor, Ele é forte, Ele é corajoso. Abram os portões. Isso porque, após a morte e a ressurreição de Jesus, os anjos cantavam para abrir os portões. Jesus ele só vai entrar em nossa vida se nós permitirmos, se nós abrirmos o nosso coração. Para você ver, ele era o rei, ele é o rei celestial e ainda assim teve que pedir para poder abrir os portões para ele. Os anjos estavam pedindo para abrir os portões para ele poder entrar, porque se os anjos não abrissem, ele não ia entrar. Então imagina o nosso coração é da mesma forma. O Senhor não faz nada obrigado. Bem forte isso, né? Para poder refletir. Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês estejam gostando. Tá bom? Eu vou ter que ir, porque chegou alguém aqui.